Talvez você acorde todos os dias sentindo que está no automático, vai para o trabalho que não ama, convive com pessoas difíceis e repete uma rotina que parece não ter saída. Neste vídeo, eu quero te mostrar que, mesmo sem sair da rotina, é possível encontrar sentido, respirar melhor e viver com mais consciência. Não é sobre fugir da sua vida, mas é sobre habitá-la de um jeito diferente. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre rotina, sobre como encontrar sentido sem poder sair dela. Então, bora lá para mais um vídeo. É muito comum a maioria de nós brasileiros vivermos em uma rotina que a gente não gosta. E no início em que a gente entrou nessa rotina, era algo agradável, era algo legal, algo que dava sentido para nossa vida, mas com o passar do tempo, às vezes o negócio fica tão monótono, tão chato e tão sem perspectiva, que acaba se transformando numa rotina vazia, numa rotina que você vive porque está presa ali e precisa sobreviver, e precisa pagar as contas, e precisa, enfim, né, habitar, mas aquilo não preenche mais, não dá sentido para a vida, e isso aos pouquinhos vai apagando o nosso brilho, vai apagando a nossa vontade de viver, a nossa gana pela vida. Isso é ruim, porque vai nos frustrando e vai nos deixando fraca, doente, vulnerável. E muitas vezes a gente não vê perspectiva de melhora. Nesses momentos é muito comum passar pensamentos extremos, como por exemplo, largar tudo, abandonar tudo e viver de uma forma totalmente diferente. Só que ao mesmo tempo a gente se pega pensando, nossa, o que que eu vou fazer? Se eu largar tudo, o que que eu vou fazer? E a maioria de nós está tão cansado e tão frustrado com essa vida que a vontade que a gente tem é simplesmente não fazer nada. E não é uma opção para a maioria dos brasileiros, para a maioria de nós, né? Se não dá pra gente simplesmente largar a nossa vida e ficar fazendo nada durante o dia inteiro por muito tempo. Não tem como, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de um teto para nos abrigar e tudo isso tem custos. E muitas vezes a gente não tem condições de se manter se não estiver nessa rotina. E aí o que fazer nesses casos? E eu percebi há muito tempo atrás que o que faz a diferença também nesses momentos é a forma como a gente enxerga essa vida. Sim, eu já tive muitos momentos em que a rotina foi ruim para mim, que eu me sentia mal com aquela, enfim, com a vida como estava, em todos os sentidos, ou na maioria deles, e eu tinha essa vontade de mudar radicalmente, até fiz algumas mudanças, e com o passar do tempo vi que não era esse o caminho, pelo menos o não o meu caminho, não era mudar radicalmente a minha vida que iria me fazer ter brilho e me sentir viva novamente e ter sentido a minha vida, não era isso no meu caso. E o que que eu vi que funcionou? Olhar para a minha rotina, olhar para o meu dia a dia com uma nova perspectiva, com um novo olhar. Muito daquilo que a gente faz depende ali de como a gente coloca a nossa energia, coloca o nosso empenho e da forma com que a gente está enxergando isso. Então, se a gente começa a buscar só os defeitos da nossa rotina, só as coisas ruins que estão acontecendo nela, aos poucos a gente só vai enxergando isso e chega um dia que a gente acredita que tudo é ruim, que tá tudo difícil, e pode ser que esteja mesmo, não tô dizendo que não, mas se a gente ficar olhando só para isso, realmente a vida vai ficar pesada, a rotina vai ficar ruim e a gente vai se sentir presa numa jaula que não tem a chave para se libertar, ou até tem a chave para se libertar, mas sair dali vai nos fazer cair num abismo tão grande que não vale a pena. Só que muitas vezes é a forma com que a gente está olhando para isso. Será que realmente essa nossa rotina é tão ruim assim? Será que não tem algo que a gente possa fazer, que possa melhorar essa rotina? Que a gente não deixe de cumprir as nossas obrigações e fazer aquilo que nos compete, mas de uma forma que não seja tão cansativo, tão ruim e tão chato para nós? Às vezes só que a gente não está olhando por outro ângulo. Às vezes basta olhar por outro ângulo, mudar uma coisinha ou outra na rotina e já vai mudar essa perspectiva, essa chatice, a gente já vai sentir outra vibração, outra energia e já vai ficar melhor.
a nossa rotina, já vai ficar melhor aquilo que a gente faz diariamente, só que vai fazer assim com vontade, com gosto. Por quê? Porque a gente vai ter uma nova perspectiva. Às vezes isso funciona e às vezes não. Às vezes a gente tá só fazendo uma coisa que não é para nós mesmo e que a gente tem que mudar e, enfim, né, tem que chutar o pau da barraca. E quando a gente percebe isso, que a primeira opção não serve para nós e só a segunda, ou seja, chutar o pau da barraca mesmo, a gente também não pode ser inconsequente. Então, se a solução é eu sair dessa vida, eu fazer uma mudança radical, eu tenho que me planejar para isso. Eu não posso decidir isso hoje e amanhã, né, chutar o pau da barraca. Não dá. Eu vou ter que me organizar para fazer essa mudança. Talvez eu não consiga fazer ela na velocidade em que eu sinta que eu preciso, mas, ou que eu precise, né? Mas eu posso ir me organizando aos poucos, me planejando para que eu consiga sim fazer essa transição, né, de carreira, a transição dos meus hábitos, da forma que eu vivo, até chegar ali de um jeito que seja bom para mim e seja bom para tudo, né? Seja confortável no mínimo. Mas às vezes a gente faz essa mudança, a gente muda a nossa vida assim totalmente, faz aquelas mudanças radicais e não era esse o problema, não era essa a raiz da questão, entende? A raiz estava dentro de nós, estava na forma como a gente enxergava as coisas, estava dentro das nossas feridas emocionais que estavam nos atrapalhando de viver bem, estavam nas nossas emoções não trabalhadas, nas nossas feridas não curadas, no nosso psicológico abalado. E a gente vai lá e faz um monte de coisa e não vai resolver. Por quê? Porque a gente está carregando os problemas conosco. E aí, o que fazer nesse caso? Buscar tratamento, buscar ajuda psicológica, tentar melhorar isso dentro de você, para que a gente não faça estragos na nossa vida que depois a gente vá se arrepender. Então, buscar essas mudanças aos poucos, ou no mínimo ir testando as suas teorias, né? Aos poucos, sem grandes mudanças radicais, para ver o que funciona e o que não funciona. Porque, às vezes, só mudando a perspectiva de olhar, acrescentando uma coisinha ou outra na rotina que está muito estressante, já vai melhorar. E aí você vai ver que não é o seu trabalho que é o problema, não é a sua casa, não são os seus familiares. O problema estava na forma como você estava conduzindo a sua vida. Ou você precisa de uma mudança radical e total, mas você não pode fazer isso de hoje para amanhã. Então você vai ter que se organizar, hein? O que que eu acho que eu tenho vocação para fazer? O que que eu posso fazer que vai me preencher? Ah, eu acho que eu devo fazer isso. E para eu conseguir atuar nesse campo, quanto tempo eu levo para me especializar, para me atualizar, ou para eu adquirir essas habilidades se eu não tenho? Ou quanto tempo eu levo para conseguir me inserir, né, nessa nova realidade que eu quero estar? Então eu tenho que caminhar aos poucos e ir me desfazendo da vida atual aos poucos, até eu conseguir chegar nesse meu ideal que eu estou planejando para o futuro. Então a gente tem que caminhar com os pés no chão, a gente tem que ter consciência de que a gente não é mais criança ou adolescente que pode fazer as coisas de qualquer jeito e tá tudo bem, porque tem a vida inteira para resolver. Não, mas se a gente é adulto, a gente vai ter que arcar com as consequências disso. E será que eu estou preparada para arcar com consequências pesadas e difíceis por, muitas vezes, uma decisão imatura e inconsequente da minha parte? Então é muito importante a gente olhar bem para todos os cenários, olhar para as possibilidades e entender que nem tudo está perdido, né? Se a gente está ruim, se a gente está se sentindo mal com a vida que a gente leva, com a situação em que a gente está, nada é definitivo. Essa situação não é definitiva. E se você não gosta disso, vá buscar a mudança que você precisa. Só que muitas vezes a gente nem sabe qual é essa mudança. Então, nesse caso, a gente tem que ir testando as várias possibilidades. Fato é, não estou feliz, não estou bem como estou, então eu tenho que mudar. Comece com mudanças pequenas, para ver se isso já vai melhorando, se você já vai se sentindo melhor, mais feliz, né? Sei lá, com uma energia mais elevada, uma autoestima melhor. Se isso for funcionando,
pare ali ou vai aumentando, né, aos pouquinhos. E o que poderia ser essa coisa pequena que você vai mudando? Algo que me vem na mente, assim, por exemplo, sua rotina está muito complicada, seu dia está muito cheio, seu trabalho está muito monótono. Comece a cuidar da sua saúde, por exemplo. De manhã eu vou levantar uma horinha mais cedo e eu vou fazer uma caminhada. Caminhada no parque, caminhada em volta da minha casa, né, no meu bairro. Vou fazer uma caminhada para já mudar a minha energia para o dia. Mas eu acordo muito cansada, então vou me organizar para eu dormir mais cedo, para eu ter energia e disposição para acordar mais cedo também e inserir essa rotina no meu dia. 3 vezes por semana vou praticar um esporte, ou 2 vezes por semana vou praticar um esporte. Coisas assim que eu não vou gastar, que não vai demandar, sei lá, né, grandes mudanças na minha vida. Então eu vou, sei lá, ver se tem alguém ali no bairro que joga futebol, vou jogar um futebol, vou jogar alguma coisa. Sempre tem, né, ali no bairro, gente que faz alguma coisa assim, vou participar ali do clubinho que faz isso, faz aquilo. Assim, buscar algo diferente na rotina. Gostei, não gostei? Então, vou mudando. E assim eu vou acrescentando, mudando. Nós mulheres, por exemplo, podemos fazer um artesanato, né, durante o dia ali, ter um momentinho para fazer um artesanato. Mulher geralmente é muito manual, muito tátil, né? Então fazer alguma coisa ali, um artesanato com as mãos, um crochê, um bordado, coisas que estão vindo na minha mente, mas existem centenas de tipos de artesanato, né? Então, assim, achar coisas que vão mudar, nem que seja aos pouquinhos, a nossa rotina, e quem sabe isso já faz a gente mudar o foco, já melhora a nossa energia. Mas isso é pouco, isso não funcionou para minha vida. Então, vá buscando outras coisas. Teste, pesquise, melhore, busque, e assim vai fazendo. Só não fique parada como está, alimentando esses pensamentos, sentimentos e emoções negativas que estão te deixando ruim, porque isso vai te levar a um estado cada vez mais depressivo, ansioso e doente fisicamente também, né? Então isso vai depois se transformar em doenças, e aí você tem que estar tomando medicação forte, tem que fazer um monte de coisa que muitas vezes você pode evitar com pequenas coisas no seu dia a dia. Então tenha essa motivação em testar e buscar novas saídas, novas opções, enfim, né, para que a sua vida mude, sim, mas que você não precise fazer, pelo menos no início, mudanças radicais ao nível que talvez depois você se arrependa e a situação fique pior ainda. O nosso objetivo é só melhorar. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Como está a sua rotina? O que você faz para fugir dessa rotina? Como você conduz o seu dia a dia em relação às coisas chatas, maçantes da sua vida? Compartilhe aqui conosco para a gente ir se ajudando nesse processo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Também compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que merecem receber essas informações. E assista aos outros vídeos que estão aqui no canal, tem muito vídeo bom, que com certeza vai te ajudar muito a conduzir esse dia a dia difícil e complicado, a atual realidade. Agora também eu já deixo como indicação esse próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha, que vai complementar e muito o assunto de hoje. Então, na sequência, já assista o próximo vídeo. Obrigada por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!